Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por estar vendo esse vídeo. E antes de começarmos o tema, eu gostaria de agradecer muito. Mas antes de começarmos aqui o nosso tema, Barivoca ao Espírito Santo sobre a gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu vim falar de um tema muito sério entre os pré-adolescentes, adolescentes e jovens adultos, de como superar a luxúria em si e tudo que tem nela, respectivamente. E para começar, e esse negócio tem muita coisa por aí que pode te afastar de Deus, sinceramente. Só que esses em si são os piores, por causa que o problema da pornografia em si faz você enxergar as mulheres como simples objetos de prazer. E isto é o que a igreja é contra, por causa que a mulher foi basicamente a obra-prima de Deus. Foi o que trouxe o nosso Salvador aqui para a Terra. Então, logo, a mulher tem que ser tratada como tal, um tesouro. E este é um problema muito grave. E primeiro passo para poder se construir o fortalecimento da tua armadura espiritual contra os pecados daqui da terra, da luxúria, pornografia, masturbação, por causa que eu não vou falar palavras, senão eu vou, ou talvez o vídeo ser excluído, é você ter maturidade espiritual. De nada adianta você tentar lutar contra isso sem uma maturidade. Eu não estou falando de maturidade de assim, corporal, por causa que maturidade até as pessoas mais assim adultas vão pender para o caminho do pecado. E eu estou falando desse jeito porque é um assunto que deve ser tratado seriamente. Por causa que desde sempre o diabo é o príncipe desta terra. Só que no século XXI, o século que estamos agora, parece que ele evoluiu de tamanho tão gigante por causa que as pessoas começaram a tratar o cristianismo como se fosse uma religião pequena. E este é um problema. O primeiro passo foi a maturidade espiritual. Agora você me pergunta, qual é o segundo passo? O segundo passo é você ter a oração diária. De nada você vai adiantar ter a maturidade espiritual se você não orar. Do que adianta você tentar resolver as coisas por si mesmo, ou seja, tentar arranjar a salvação por si mesmo, por causa que quando você tenta arranjar a salvação por si mesmo, aí você pende pro pelagianismo, e isso não é o que queremos aqui, não. O que você deve recorrer é orar a Deus, o texto, ler a Bíblia. Isto são três recomendações que eu faço para você, cara, pessoa que está assistindo. E eu agradeço muito para a pessoa que me recomendou este tema no meu PV do WhatsApp. Eu agradeço muito por você estar vendo meus vídeos e por dar este incrível tema que é um problema grave atualmente. Muito obrigado, eu agradeço de coração, sinceramente. Continue vendo meus vídeos, aí talvez eu possa trazer mais temas, caso você peça e tenha uma dúvida. Só que, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem comentar aqui nos comentários e eu vou pegar dúvidas que respondem pergunta de geral, assim. E agora, o terceiro passo para você superar a sua luxúria é colocar tudo na mão de Deus. É isso. Deus não é uma pessoa assim, uma pessoa mentirosa. Ele não é mentiroso para mentir para você. Ele não é uma pessoa que faz falso juramento, que vai fazer eu juro, só que depois já acaba com esse juramento. Não.
É só colocar tudo na mão de Deus. Você tem que confiar em Deus. Você tem que confiar e colocar nele todas as suas orações, todos os pedidos. É só você pedir para Deus: Senhor, eu não quero mais cair no pecado da luxúria. Afaste este pecado de mim. Eu não quero ser mais fraco. Eu quero ser mais forte. Eu quero ser o teu filho. Eu não quero ser mais filho do príncipe do mundo. Eu quero ser teu filho. E eu quero estar do teu lado eternamente. Então faça de mim um instrumento seu, um instrumento da paz. Faça uma oração a Deus. Tente de trazer a Deus mais perto de você. Não converse para Deus. Converse com Deus, por causa que Ele é teu Pai espiritual. Teu Pai que te manda seguir por um caminho e somente esse caminho. Ele não te manda você seguir por outro caminho, somente por um caminho. Caminho que Jesus Cristo fez, o caminho que ele mesmo fez. O mesmo caminho que ele pegou a enxada e marcou na terra esse caminho. Esse caminho é para você seguir. E essas são 3 dicas que eu dou para a pessoa que está em pecado de luxúria e quer se libertar. Primeiro, ter maturidade espiritual. Segundo, ter oração diária preservada. E a terceira, colocar tudo na mão de Deus. Essas são 3 coisas que vão te ajudar bastante na tua vida. Então, essas dicas que eu te dou, somente 3. E caso você esqueça, tudo bem, eu posso colocar na descrição essas minhas 3 dicas, muito que ajudaram bastante pessoas que eu dei ao longo disso, da minha vida. Isso, e também, esse é um problema que é bastante normalizado na escola. Eu encontrei gente pra caramba que normaliza isso na escola, na rede social, normaliza isso até em conversa de igreja. Onde é que já se viu, cara? Conversar na igreja, um lugar santo, que é pra você encontrar Deus, esses papos do pecado do mundo. Este é um pecado muito grave. Você sabe quantas pessoas eu já encontrei que, meu Deus, sinceramente. Mas essas são 3 dicas que eu te dou. Cada pessoa que está em pecado de luxúria e vê este vídeo, se liberte o quanto antes. Do que adianta você querer Deus se você não consegue se libertar desse pecado? E sim, esse pecado vai demorar para você se libertar, vai demorar. É como se fosse uma corrente de ferro quente que vai queimar na sua pele. Só que Jesus, ele vai libertar você dessas correntes do pecado que tanto esse pecado de estimação que tanto te machuca. É só você confiar em Deus. Então, quando eu acordar e antes de dormir, e durante o dia, reze o texto, ou seja, reze durante o dia todo. Coloque tudo em Deus, pois Deus não te abandona. É a gente que abandona Deus. Só que mesmo que a gente vire as costas para Deus, assim como na parábola do filho pródigo, ele vai estar lá, esperando por você. Muito obrigado por ver este vídeo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu espero que você vença este pecado. E quero ver você lá no céu. Pois eu estou fazendo o meu caminho para o céu. Agora falta você a fazer este caminho. Então, coloque na mão de Deus. Confie nele. Muito obrigado. Sinceramente, de coração, pela pessoa que deu este tema tão sério no meu PV. Eu te agradeço.